nossa câmera instalada lá na torre, no bairro Metrópole, pertinho do centro da cidade, hein? 10h42, esta é a nossa manhã, aqui na tela da TV Fronteira, que fala agora que o Dia Nacional da Empregada Doméstica está chegando, dia 27, data em que é homenageada a Santa Zita e chama atenção para uma das categorias mais importantes do país, mas também escancara desigualdades históricas que ainda persistem. Mesmo com avanços na lei, o trabalho doméstico ainda é marcado pela informalidade e pela vulnerabilidade social. Para falar um pouco mais sobre o tema, eu converso agora com o Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal. Mário, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, e eu que agradeço o convite, é uma honra. Ô Mário, quando a gente olha para os números, eles chamam muito a atenção. São cerca de 5 milhões e 500 mil trabalhadores domésticos no Brasil. Só que apenas 1 milhão e 300 mil, por exemplo, tem carteira assinada. Por que mesmo depois de tantos avanços legais, há uma informalidade tão alta no setor? Bom, são vários fatores, mas eu diria que o principal ainda é o descaso do Poder Executivo, do governo como Estado, do Poder Legislativo ao trabalhador doméstico. Eu vou explicar por quê. Nós lançamos, inclusive, o Pacto pela Formalidade no Emprego Doméstico, onde existem 2 projetos de lei tramitando no Congresso e até agora barrado pelo governo. Desde 2019, então, quando eu falo governo, entenda-se política de Estado, que em 2019 era o governo Bolsonaro, atualmente é o governo Lula. Então, o primeiro projeto, desde 2019, a gente pede que olhem para o empregador doméstico como um gerador de trabalho e renda, e, como tal, estimulá-lo a assinar carteira. E havia um estímulo que vigorou de 2006 a 2018, que era o empregador poder deduzir na declaração anual do imposto de renda o INSS que ele recolhia como empregador. Isso acabou em 2018 e estamos há 7 anos brigando e não anda, porque o governo barra. O segundo projeto, é importante explicar para o telespectador, para o ouvinte, que hoje, no bom sentido, nós temos uma grande mentira no emprego doméstico. Em 2015, a lei que regulamentou o emprego doméstico, e vai fazer 11 anos agora, dia 1º de junho, propôs a igualdade dos direitos da doméstica aos demais trabalhadores. E, pasmem, o trabalhador doméstico é o único trabalhador no Brasil que não tem o abono do PIS. Todo trabalhador brasileiro, ruralista, seletista, estatutário, tem, se ele ganhar no ano anterior até 2 salários mínimos, ele tem o direito, no mês de aniversário do ano seguinte, ao abono do PIS, que é um salário mínimo federal. Todos os trabalhadores brasileiros de carteira assinada têm, menos a empregada doméstica. Por quê? Porque o governo, e aí é o governo atual, bloqueia que o Congresso avance. E o Congresso é submisso ao Poder Executivo. Na prática, é um poder independente, mas há 3 anos está barrado lá. E o outro há 7 anos. Doutor, ainda vem se falando, por exemplo, na jornada de trabalho 6x1, né, que é um projeto do atual governo que o senhor cita. Mas, por exemplo, eles debatem de um lado um projeto da área trabalhista, mas do outro, por exemplo, fica à mercê, como o senhor vem dizendo no caso dos trabalhadores domésticos. É mais ou menos isso, né? Bem, a jornada 6x1 está ainda em discussão e agora está até a briguinha, que é o pai, é o governo, é o Poder Executivo, é o Congresso, mas aí é briga de cachorro grande, como eu digo lá no Congresso. Bem, a jornada 6x1, se ela for instituída, ela vai ser para todos os trabalhadores, tá? O que nós temos hoje na realidade brasileira é que, pela Constituição Federal, a jornada hoje são de 44 horas semanais, onde a maioria dos segmentos de serviço e outros, o trabalhador trabalha de segunda a sexta, e a empresa, no contrato, compensa o sábado. A indústria já é um segmento
que trabalha aos sábados, mas respeitado o limite de 44 horas. Vou dar uma opinião pessoal. O Brasil ainda é um país subdesenvolvido, vamos ser práticos. E querer instituir uma jornada 6x1 dentro de um país com tantas falhas, com tantos problemas trabalhistas e sociais, na minha opinião, é propaganda eleitoreira, porque vai ser pior a emenda que soneto. E o custo vai aumentar, porque as empresas vão ter um aumento de custo, vão repassar isso para quem? Para o consumidor. Então, na minha opinião, é meramente em ano eleitoral propaganda eleitoreira. Isso é opinião, eu sou contrário, mas eles que brigam lá, né? Mas, para mim, é propaganda eleitoreira. Bom, nós estamos conversando com o Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal. Seu Mário, para a gente poder fechar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte: nós temos 1 minuto ainda. O que seria interessante para o trabalhador e também para quem contrata um empregado doméstico? O que seria interessante neste momento para ficar bom para ambas as partes? Nesse momento, rapidamente, o governo, o Congresso aprovar o direito ao abono do PIS. Quanto mais direito justo para o trabalhador, mais estímulo à formalidade, e também olhar o empregador como gerador de trabalho e renda e estimulá-lo diminuindo o custo, como o governo faz, subsidiando as empresas. Empregador doméstico hoje emprega 5.500 pessoas, onde a maioria são mulheres, 93%, e 70% mulheres negras. E quero fazer um parênteses importante. No dia 18 de dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação de igualdade racial e decretou que o Estado brasileiro, o Congresso brasileiro e o Poder Judiciário são racistas estruturais. E deu o prazo de 1 ano para que haja medidas para diminuir esse racismo. Então, repara que o racismo é de cima para baixo, não é de baixo para cima, não. E um dos problemas a resolver, onde tem quase 3,5 milhões de domésticas negras, pardas, é no emprego doméstico. Então, a gente pede, ei, governo, ei, Congresso, respeitem o trabalhador doméstico, o empregador doméstico, e não fique fazendo só em ano eleitoral propaganda. Então, vamos respeitar e fazer justiça trabalhista e justiça social, com esse trabalhador tão importante para milhões de famílias, babás, cuidadores de idosos, cuidando da casa, eles merecem respeito. Obrigado pela participação do senhor. O tema é bastante amplo. A gente passaria horas por aqui conversando sobre o assunto. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Só uma coisa rápida. Visitem o site domesticalegal.org.br. E lá tem até uma marchinha que eu fiz, que é doméstica não tem PIS, não. Então, vocês vão entender que hoje há uma grande mentira há 11 anos falando que há igualdade de direitos da doméstica. Ela não tem todos os direitos. No dia que tiver o abono do PIS, podemos falar, a doméstica agora tem todos os direitos. Então, você é doméstico, você é empregador, você é cidadão, entre no nosso site, conheça e ajude a gente a aprovar essas leis. Ok, seu Mário, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. A gente conversa mais em uma outra oportunidade. Neste aqui nós temos o mês de abril, dia 27, uma data em homenagem ao empregado doméstico. Depois do intervalo você vai ver esse assunto que você vai entrar na sua tela agora. Nós vamos conversar com o Fabrício Alves. Ele é influenciador digital e cria filmes com inteligência artificial, hein? Isso aí tá uma febre na internet. Você vai ver já já aqui na nossa manhã.
De volta com a nossa manhã aqui na tela da TV Fronteira Jovem Pan. Hoje, agora nós vamos falar sobre o futuro do cinema, que na verdade já começou, hein? Você já imaginou filmes inteiros criados com inteligência artificial? Pois é isso que o nosso convidado faz e vem chamando a atenção de milhares de pessoas nas redes sociais. O Fabrício Alves já está por aqui. Ele é criador de um perfil com filmes com IA. Tudo bem, Fabrício? Bom dia! Olá, Tiagão, bom dia. Bom dia para você e para toda a sua audiência e equipe maravilhosa aí. Bom, eu sigo o perfil do Fabrício no Instagram e é muito interessante. Temos até umas imagens, a Marinês pode rodar para a gente na tela inteira, enquanto o Fabrício pode contar para a gente que ideia, de onde surgiu essa ideia, Fabrício? Então, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu vim da publicidade, né? Cursei publicidade e sempre tive essa vontade de fazer cinema. Só que era muito caro, dispendioso, eu moro no interior de Minas Gerais, era difícil fazer um curso fora. Então, a gente começa a estudar publicidade e ver a capacidade dos filmes, o poder que tem uma narrativa bem feita na publicidade, e agora eu trouxe para os filmes. Então, a gente trouxe os desenhos animados da nossa infância, com auxílio total da inteligência artificial, para contar histórias, motivar, tornar o dia das pessoas um pouco melhor. E os personagens envelhecidos que têm ganhado cada vez mais espaço também lá nas redes sociais, não é? É verdade, as pessoas ficam impressionadas, porque eu acho que mora no imaginário das pessoas como seria aquele personagem que ela mais gostou ali na infância, como ele estaria hoje, né, depois de tantos anos que se passaram. Então, é um grande destaque realmente quando a gente envelhece esse personagem. Enquanto a gente segue acompanhando essas imagens, eu lhe pergunto, o futuro do cinema vai ser a inteligência artificial também? Você acredita nisso? Ô, Thiago, não só acredito como já chegou, cara, já é. Agora, a OpenArt, eles lançaram lá na plataforma deles uma inteligência artificial chamada Sidence. Ela está incrível, a gente já está fazendo alguns trabalhos, como eu sou parceiro deles, e é realmente o cinema, cara, o cinema puro e o melhor, gastando muito pouco, né, para poder produzir filmes belíssimos. Ô Fabrício, do que você acompanha pelo algoritmo do Instagram, quais são os tipos de imagens, ou filmes, ou histórias em que o público mais tem gostado? Tiago, aquilo que leva à emoção, a verdadeira emoção. Essa é a essência humana, né? Porque, na verdade, a inteligência artificial está aí, mas a emoção ela é humana, é um presente de Deus para a gente. Então, o pessoal gosta muito daquilo que traz a nostalgia junto com essa emoção. Acho que colando isso aí, com a tecnologia, está dando super certo aqui para a gente. Fabrício, agora eu vou fazer uma pergunta que talvez seria indescritível para você responder, mas eu vou lhe fazer essa pergunta. É possível a inteligência artificial trazer a emoção humana? Tiago, a emoção humana, eu creio que é um presente de Deus, né? Está muito ligado à nossa alma, ao nosso espírito, aquilo que a gente está vivendo. A inteligência artificial, ela ilustra aquilo que a gente está sentindo. Então, a gente tem que ter essa emoção aqui na gente e transmitir através das técnicas que são humanas, que são a tecnologia com a IA. Mas a emoção, ela nunca vai poder trazer realmente. Isso vem do ser humano. Fabrício, para a gente encerrar agora, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, qual é o perfil? Então, é @Fabrício IA Filmes. Segue lá que tem muita coisa boa chegando aí. Tá, joia. Fabrício, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente na nossa manhã. Foi um grande prazer estar com vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Gente, nós vamos ficando por aqui. A nossa manhã vai indo embora. Nós vamos indo embora, mas nós vamos deixar você, as letrinhas vão subindo na sua TV com imagens dos filmes do Fabrício. E amanhã nós estaremos juntos novamente a partir das 10 horas da manhã. Gente, curte um pouquinho mais, hein? Tchau, tchau. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. A nossa manhã. Oferecimento